sou médico, atuo com idosos já há 12 anos e venho falar para vocês hoje um pouquinho sobre a doença de Alzheimer. Infelizmente é uma doença que vem cada vez mais acometendo a população. A incidência dela vem aumentando ao longo do tempo. Ela foi uma doença descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer em 1906, 1907. E ela hoje tem uma prevalência, segundo o nosso Tratado de Geriatria, que foi recentemente atualizado na sua 5ª edição, em torno de 15 a 16%. É uma previsão estimada, tentando organizar para a população brasileira em geral. Isso assusta, a gente pensar que 15 em cada 100 pessoas hoje tem Alzheimer no Brasil. Não é um dado concreto, é uma estimativa de estudo científico. Quando pensa em doença de Alzheimer, as pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é a característica genética, né? Eu tenho uma mãe com Alzheimer, eu tenho um pai com Alzheimer, será que eu vou ter Alzheimer? A gente tem dois tipos de doença de Alzheimer. O Alzheimer de início precoce, antes dos 65 anos, e o Alzheimer de início tardio, depois dos 65 anos. Antes dos 65 anos, normalmente tem uma característica, um peso genético muito grande. Depois dos 65, o peso genético diminui e ele volta a aumentar nos pacientes com mais de 90 anos. Se você tem um familiar com Alzheimer, quanto mais você se aproxima dos 90 e passa dos 90, maior a chance de você desenvolver o Alzheimer. Mas não é uma garantia. Na verdade, o risco é aumentado, mas não há uma certeza que você vai desenvolver Alzheimer. A gente tem 12 fatores modificáveis para a doença de Alzheimer. Coisas que podem ser modificadas ao longo da vida e que vão nos proteger contra a doença. Como é uma doença multifatorial, que mesmo com a carga genética tem as questões ambientais, então é um grande bolo de questões que induzem o paciente a desenvolver Alzheimer, a gente tem as coisas que a gente pode mudar. As principais são controle da pressão, controle do diabetes, controle do colesterol, que não está descrito na literatura, mas vem a reboque, são associados à doença vascular. A doença vascular, a doença cerebrovascular, é uma das grandes causas de demência, não só de Alzheimer. A gente tem em média de 50 a 60% dos pacientes com demência são doença de Alzheimer, sendo que dentro deles 14% tem junto doença cerebrovascular. Consumo de álcool também está associado, tabagismo, obesidade, sedentarismo, principalmente a inatividade, isolamento social, déficit auditivo, traumatismo craniano, depressão. São essas coisas que a gente pode evitar ou tratar para que, de forma controlada, a gente tente evitar o aparecimento da doença. E aí, quando eu tenho alguém com a doença? Quando eu tenho a doença, né? O que fazer? A gente já sabe que 20 anos antes de desenvolver a doença, a gente já está com ela em atividade no nosso organismo. Infelizmente, a gente ainda não consegue predizer isso de forma tão antecipada. A gente já entende isso por estudos, a gente sabe que o que a gente tem que mexer são esses fatores de risco. Então, assim, diagnosticamos Alzheimer, né? Foi ao médico, ao neurologista, ao psiquiatra ou ao geriatra. São as especialidades mais afins que podem gerar esse diagnóstico. Aí a gente vai buscar um tratamento. Importante psicoterapia, importante trabalhar com terapia ocupacional. Um dos fatores de risco mais importantes de todos, baixa escolaridade. O nível de aprendizado é um fator protetor contra a doença. Então, estudar mais, aprender mais, diminui a chance da gente desenvolver Alzheimer. E aí, buscando tratamento, a gente vai ter as fases da doença. A gente tem a fase inicial, a moderada, moderadamente avançada e a avançada. E essas fases passam por alterações de comportamento, por dificuldade no cuidado e por progressiva necessidade de cuidado de terceiros, até o momento em que o paciente passa a ser totalmente dependente do outro. Isso gera desgaste para quem cuida, para a família, seja um cuidador familiar ou profissional. O que a gente precisa fazer é dar suporte também para quem cuida. Existem inúmeros grupos de ajuda, podem e vão ajudar nessa caminhada. Lembrando que o comportamento, antes de qualquer remédio, é o que mais ajuda a controlar a evolução da doença. E aí eu estou esquecendo. Eu estou esquecendo porque eu estou com Alzheimer? Depende. Nenhuma queixa de esquecimento e nenhuma percepção de esquecimento deve ser deixada para trás. Ah, é normal esquecer? Não, não é normal esquecer, principalmente no idoso. A gente deve observar e procurar entender o que o idoso tem e se realmente é um processo de demência. Porque depressão gera perda de memória, deficiência de vitamina gera perda de memória, problema de tireoide gera perda de memória. E a gente tem
a questão hoje do volume de conhecimento. Uma criança de 7 anos hoje tem o conhecimento que Júlio César de Roma tinha. Então o volume de conhecimento que a gente recebe, o bombardeio de informação que vem o tempo todo, gera uma impressão de que eu não estou adquirindo a informação como eu deveria. E é lógico que cada pessoa retém e adquire informação de uma forma diferente. Eu preciso me preocupar. Eu mesmo esqueci o controle remoto dentro da geladeira. Como assim? Estou ficando com Alzheimer? Não. Estava com suco numa mão, controle remoto na outra. Fui encher o copo na geladeira. Eu tinha que soltar o controle remoto para conseguir pegar a garrafa de suco. Fechei a geladeira e voltei para assistir televisão. Sentei e falei, putz, o controle ficou na geladeira. Isso é um esquecimento maligno? Não. É um esquecimento corriqueiro do dia a dia. Agora, quando o esquecimento começa a dificultar a gente de executar a tarefa do dia a dia, é sim preocupante. Então assim, esquecer a panela no fogo porque eu me distraí com um programa de televisão pode acontecer. Queimar a panela sempre é preocupante, até por conta do risco de acidente. Da mesma forma, se mesmo alguém mais jovem subitamente se perde, esquece onde está, se desorienta, pode ser uma infecção, pode ser uma outra alteração, mas é algo que merece investigação. Então, se tem dúvida, se está preocupado, procure seu médico. E por fim, mas não menos importante, a gente fala um pouquinho sobre o diagnóstico da doença. Todo mundo busca e todo mundo gostaria de ter um exame único, que eu vou fazer aquele exame e vai dizer que eu tenho a doença. Não é assim que funciona. Na realidade, a gente tem vários tipos de demência, entre elas a de Alzheimer, e a gente precisa excluir uma série de outras doenças antes de dizer que o paciente tem doença de Alzheimer. Então não tem aquele exame único que vai ser realizado. Tem a avaliação neurocognitiva que o paciente vai realizar. Pode ser feito um teste neuropsicológico, que é um teste psicológico mais amplo, que vai trazer para a gente um pouco mais de substrato quando o paciente tem uma escolaridade mais elevada, né? Quando tem nível superior, normalmente o ideal é a gente fazer o teste neuropsicológico, que a Camperg tem cobertura e tem lugares de excelência onde a gente pode fazer. A gente busca descartar outras doenças. Então a gente vai fazer exame de sangue, a gente vai fazer exame de imagem e outros exames mais podem se fazer necessários, conforme a avaliação do médico, caso a caso. Então, se tem dúvida, está preocupado, procure seu médico.